Hoje, 16 de abril de 2025, quarta-feira, eu vou falar sobre um testemunho que é muito importante, que está aí na rede, né? A gente pode, eu não vou deixar o link que eu não sei, mas eu não lembro mais o link, mas pode ser encontrado na internet com o pastor Cisino de Camboriú. Ele era pastor da missão Gideões Internacionais, né? Uma missão muito importante e conhecida no meio evangélico. Eles evangelizam e tem uma obra muito grande, até no exterior, na Índia e outros países, eu acho. Mas o testemunho é muito importante para o canal, né? Notícias Cristo Rei. E eu me lembrei de gravar. Por quê? Porque nos faz entender os testemunhos reais, factuais, nos fazem entender melhor a teologia, a doutrina bíblica, o que Jesus queria dizer naquela época e o que ele está fazendo hoje. Então, quando a gente junta essas duas coisas, o que Jesus diz no Evangelho, o que ele está fazendo hoje, a gente entende melhor o significado, a referência factual do ensino e da teologia. Teologia, nós temos aí os links, aí eu vou disponibilizar novamente, vou começar o trabalho com o pendrive para aquele curso de teologia bíblica. Quem quiser no grupo Cruz e Força vai receber, que nós estamos estudando. E também quando nós damos esse testemunho, falamos dos testemunhos que Jesus produz para nos fazer entender pelo Espírito dele, o Espírito Santo que opera em nós, fala conosco. A gente não sabe explicar ainda cientificamente como o Espírito Santo de Jesus fala conosco, mas ele está falando conosco o tempo todo, né? De alguma forma ele está sempre falando conosco. Então, o testemunho do pastor Cisino é o seguinte: ele contou numa entrevista que tinha ido ao hospital lá em Santa Catarina, não sei se na mesma cidade de Camboriú, e no hospital ele iria visitar uma mulher, né, que era membro da sua igreja, da sua comunidade, no hospital, e foi ao hospital e visitou a mulher, a irmã da igreja, etc. E quando ele estava saindo, passando pelo corredor, ele ouviu muitos gritos num quarto, né? E aí ele foi ver o que era. E lá chegando ele viu uma mulher que estava gritando, dizendo: olha, é o fogo, o fogo, eu estou sentindo fogo, joga um balde d'água em mim. E aí o esposo dessa senhora estava lá no quarto e falou: mas a gente já jogou 2 baldes de água em você e te molhou toda e você ainda está falando que está no fogo, o que é isso? Ela disse: eu não sei, eu só sei que eu estou no fogo, eu estou queimando, joga mais um balde de água. E vendo aquela situação, ele achou estranho, ele entrou no quarto e disse: olha, eu posso fazer uma oração pela senhora aí? Aí o esposo, a enfermeira, disse: pode. Aí ele se aproximou daquela senhora que estava gritando e falou assim, né? Olha, pensa em Jesus, fala: Jesus me salva, Jesus me salva, Jesus me socorre. E a senhora começou a falar isso, né? Jesus me salva, Jesus me socorre. E daqui a pouco ela disse: ai, o fogo parou, o fogo acabou. Chamou o esposo e disse: olha, leva os nossos 3 filhos para esse Jesus também, para ter paz, para ter salvação. E aí a senhora expirou, fechou os olhos, faleceu ali no quarto e do hospital. E aí o pastor Cisino perguntou à enfermeira, o esposo: mas que sala é essa aqui? Aí ele disse, a enfermeira disse: aqui é a sala de paciente terminal. A senhora estava falecendo. Então,
aqui nós tiramos umas lições muito grandes desse testemunho do pastor Cizinho. Primeiro, isso não foi programado, isso aconteceu pela vontade de Deus, que movimentou todos esses agentes para que isso acontecesse. E também que ele desse esse testemunho importante para a gente. Então é um fenômeno factual que quando a alma está perecendo o corpo, a alma vai sair daquele corpo e ela vai para Deus. Então a gente vê que João capítulo 13 nos fala que Jesus, agora nós estamos na Semana Santa do católico romano, né, cristãos, e aí a Semana Santa, o texto de João capítulo 13, Jesus ensina o seguinte. João fala da seguinte maneira: e Jesus, sabendo que estava chegando a hora de deixar o mundo e ir para o Pai, então o que ele estava falando? Que Jesus iria morrer na cruz, na Páscoa. Quando Jesus morresse na cruz, a alma dele deixaria o mundo e iria para o Pai. Então o que significa isso? O apóstolo João estava nos revelando que quando nós morremos, a nossa alma deixa o mundo e não vai para o céu, ela vai para o Pai, ela vai para Deus, que não é um lugar, é um ser. Então nosso espírito, como Jesus expirou na Páscoa, ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele não disse assim: Pai, agora abre a portinha que eu vou entrar no céu. Não, ele disse: eu entrego o meu espírito em tuas mãos. Então o espírito, o lugar do espírito é em Deus. Então o espírito sai do corpo e ele vai para Deus. Ele já está em Deus, mas nós não temos essa consciência, né? É como você está na sua casa e você acende a luz, você abre a torneira e sai água, ou então vem energia, mas você não sabe de onde vem, você não vê de onde vem. Está nos canos ali dentro. Então, também o Pai mantém o nosso espírito, a nossa alma viva, através dos seus fios, dos seus canos, que a gente não vê, não entende. E é assim que nós estamos, o nosso espírito, a nossa alma vive, né? O nosso corpo a gente entende, o coração fica batendo, o cérebro funciona, etc. Quando para os órgãos do nosso corpo, a gente falece, né? É mais fácil da gente entender, mas a alma e o espírito não. É mais complicado da gente poder entender, ter consciência, né? Então, esse testemunho, ele ilustra o que o Evangelho nos ensina, né? Que se nós não tivermos o Jesus dizendo é preciso nascer da água e do Espírito. Então, o Espírito Santo nos reconcilia com a água, que é a palavra de Deus, e assim nós temos comunhão e união e paz com Deus. Então, nosso espírito vai ter paz e amor, vai receber o amor de Deus. E assim nós vamos para Deus e depois Deus nos encaminha em Cristo para a porta do céu e Cristo nos recebe na porta do céu. Temos um testemunho de uma irmã, também irmã Hilda, que nós escrevemos um livro, e que ela faleceu e ela chegou na porta do céu e não entrou. E Jesus estava lá. E disse: Sabe quem eu sou? Ela disse: Não, senhor. Sabe quem eu sou? Falando com a alma dela, morta, né? O corpo estava no hospital e a alma dela estava adentrando lá dentro, querendo entrar na porta do céu, mas ela não entrou, porque Jesus não deixou ela entrar. Ele diz na sua palavra do Evangelho: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Também ele diz: Eu sou a porta, né? Aquele que entra pela porta, né? O aprisco é a ovelha do pastor, que é ele, né? Então, todos esses testemunhos e a palavra nos ilustram que acontecem coisas reais, factuais, referências reais. Não é só palavra, não é só poesia, não é só música, nem teatro litúrgico, nem aula, nem curso. São significados de palavras, significantes de palavras, que têm referências reais na nossa alma, nosso corpo, nosso espírito. Então esse é o testemunho que nos deixou, esse lindo testemunho do pastor Cizindo. Ou seja,
Deus praticamente preparou aquela mulher para o batismo na hora da morte, né? Ela estava morrendo e ela pedia água e pedia um pastor, um sacerdote, e Deus providenciou que o pastor Cisino passasse ali. E ela não tinha comunhão com Deus, ela não tinha fé em Deus, assim como a irmã Hilda, que não entrou na portinha, a alma dela não entrava na portinha do céu, porque Jesus ressuscitou ela 4 litros de formol, 10 litros de formol, lá no hospital São Francisco de Belo Horizonte, que eu fui lá no hospital, vi lá a sala de necrotério e tudo. Então são fatos e testemunhos importantes que a gente tem que passar. Alguns pastores, principalmente calvinistas assim do espaço literário, que eles são muito mestres do espaço literário da palavra, mas eles não aceitam o testemunho, né? Eles não aceitam os testemunhos de Cristo. É como eles e repetem que os milagres acabaram, que os milagres não existem mais. E de alguma maneira, esse espaço literário da palavra, dos livros, dos comentários, né, das faculdades, aprisionaram a mente deles de que aqueles milagres que eles leem, que se Jesus não fala mais, se Jesus não faz mais milagres, não cura mais, né, ele até cura, mas ele não aceita que a gente dê esses testemunhos bonitos. Ou seja, é um certo espírito de, como a gente poderia chamar, de egoísmo institucional. Então, claro que aí no meio deles, entre eles falam testemunhos, eles dão testemunho, eles comentam sobre os milagres, eles fazem tudo. Mas para as outras igrejas, as outras denominações, as outras instituições, não pode falar, não pode dizer, né? Então, é uma coisa, ele nega aquilo que eles querem só para eles, né? Entendeu? Então, por isso a gente no canal Notícias de Cristo Rei, quando a gente tem esses testemunhos importantes para entender a palavra, a gente não, o testemunho não pode ser contra a palavra, aí não é de Deus. E ele também tem que ser edificante, né, para a fé, para a palavra. Os dois têm que caminhar juntos. Mas esses dois testemunhos, no meu ver, são úteis para nós entendermos as referências factuais do cristianismo. Amém? Então, eu estou passando esse testemunho muito importante. Nessa Páscoa, leia a Bíblia, leia o capítulo 3 de João, onde Jesus Cristo fala que é preciso nascer da água e do Espírito. É preciso nascer de novo para entrar no reino, para ver o reino dos céus. E eu já vi essa glória de Cristo aí no céu, descendo com os anjos, que pareciam estrelas, né, no meio assim. Então tudo isso acontece, essas referências factuais fazem parte da vida do cristão e estão aí para dizer que todo o evangelho é verdadeiro e que as referências de fatos, de acontecimentos que o evangelho diz que vai haver, como o juízo dos vivos e dos mortos, a ressurreição, a guerra do Armagedon que está aí já para essas décadas ou esses anos, a gente não sabe, mas os tempos está, como Jesus diz, como nos tempos de Noé, as nações, os povos só pensam em violências, em armas. Estão se falando que vai passar de 9 para 30 países com armas nucleares. E isso aí, a insegurança do mundo vai aumentar dos povos com armas e gastos, e vai ter pobreza e miséria e dificuldade econômica. Porque quando as nações, os povos gastam com armamento, falta dinheiro para saúde, educação, trabalho, emprego, empresas, etc., né? E principalmente quando esses investimentos aí eclodem em uma guerra, né? Como agora na Europa. Amém? Então vamos continuar nosso trabalho no canal Notícias Cristo Rei, e esse foi o testemunho para a edificação de vocês. E vamos fazer uma breve oração. Senhor, abençoa nosso canal, abençoa nossa comunidade no WhatsApp, e aqui também a comunidade local, para que nós levemos a Tua palavra pelo Teu Santo Espírito em Cristo nessa Páscoa Católica Romana, que nós estamos
juntos comemorando o Lava Pés, agora quinta-feira, sexta-feira da Paixão e o sábado de Aleluia. Ser com nossos ouvintes do canal, também do grupo. Esse que eu sou o oferecimento do Ministério da Igreja Eterna Nosso Senhor Jesus Cristo Doméstico, localizador Luz e Força, para o grupo Cruz, Força e Fé. Até uma próxima oportunidade, se você está compartilhando. E dê um like no nosso canal e procure se inscrever, que você ajuda e motiva a gente nesse trabalho.